As tropas federais vão reforçar a segurança no Ceará. O destaque que chega de Brasília, Luciana Verdolim. Atendendo a um pedido do governador do Ceará, o petista Camilo Santana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança lá no estado, que sofre os reflexos da paralisação de policiais militares. Segundo o decreto, assinado pelo presidente Bolsonaro, as Forças Armadas vão permanecer no Ceará durante todo o carnaval e até o próximo dia 28. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também havia autorizado o envio da Força Nacional. O objetivo, segundo o Ministério, é proteger a população diante da paralisação dos policiais. Os homens da Força Nacional deverão permanecer lá no Ceará por mais tempo, segundo o Ministério da Justiça, pelos próximos 30 dias. Os policiais militares do Ceará querem aumento nos salários de R$ 3.200 para R$ 4.500 por mês. O governo federal diz que não entra nessa questão salarial, que é de responsabilidade do governo do estado. O presidente Bolsonaro voltou a lembrar que já havia avisado que só autorizaria uma nova GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, se o Congresso Nacional aprovasse o chamado excludente de ilicitude, mas diante da gravidade da situação, autorizou a ação militar. Ele ressaltou, no entanto, que na volta do carnaval pretende procurar os presidentes da Câmara e do Senado para discutir o assunto. Eu tenho um projeto lá dentro dizendo que em GLO os militares têm que ter excludente de ilicitude. Ou seja, acabou a missão, ele vai para casa, não está preocupado em receber a visita de um oficial de justiça e depois responder, no caso militar agora, numa auditoria militar, pegar até 30 anos de cadeia. É uma irresponsabilidade. Até 30 anos de cadeia nesse garoto que tem uma namorada, que tem um time de futebol. O presidente lembrou que a bancada do Ceará pressionou para que as Forças Armadas ajudassem no policiamento ostensivo. Alfinetou militantes dos direitos humanos, que criticam esse tipo de ação, e ressaltou que nesse momento a preocupação é de se evitar que a situação no Ceará fuja do controle, lembrando que não se trata de iniciativa aqui do governo federal. O pessoal vê ele está chegando, o bicho vai pegar. Que se é para tratar com força essa galera, não fique enchendo o nosso saco. Vamos pedir para outras instituições cumprir essa missão, que não seja nós. Isso é coisa de responsabilidade, é coisa séria. Se estamos em guerra urbana, nós temos que mandar gente para lá para resolver esse problema. O presidente informou também que a reforma administrativa ainda está sendo discutida internamente. O envio ao Congresso Nacional ficou mesmo para depois do Carnaval. Ele elogiou os parlamentares que instalaram uma comissão mista para discutir a reforma tributária e lembrou que, apesar de não ser especialista, ele opina em todos os assuntos. Eu dou palpite, sugestão para o Paulo Guedes, é um direito meu, tá certo? E ele vê se atende ou não. Dos impostos federais, se começar a querer mexer com depósitos estaduais e municipais, não vai dar certo, como nunca deu certo até hoje. Então vamos fazer a nossa parte, vamos desburocratizar, dar uma arrumada, taxar uma coisa a mais, outra a menos. Não pode, no final das contas, a carga tributária ser maior. O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para o Guarujá, onde pretende passar o carnaval. Ele só deve retornar aqui a Brasília na quarta-feira da semana que vem. A expectativa é de que depois do feriado, o clima com o Congresso Nacional, que anda meio estranho nos últimos dias, fique mais amistoso. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, José, eu recebi agora uma nota do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Ele está ouvindo o Jornal da Manhã. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Ele diz na nota, eu resumo aqui a nota, ele diz o seguinte: estamos monitorando e preocupados com a situação da Polícia Militar no Ceará, em especial desse movimento se alastrar para outros estados. Lembro que a PM é talvez a única instituição insubstituível no Brasil. Sem a PM, inevitavelmente haverá paralisação do comércio, indústria, escola, judiciário, turismo. Infelizmente não temos
temos sequer uma dotação orçamentária obrigatória para a segurança pública. E ele diz o seguinte, Osias, para piorar, os policiais são considerados a última categoria de trabalhadores escravos do Brasil, pois tem a insalubridade no grau máximo. E ele, inclusive, lista o salário dos policiais em todo o Brasil. Será que é uma manifestação dele pessoal ou do Congresso como um todo? O Congresso hoje tem uma bancada muito ativa, chamada de bancada da bala, integrada, inclusive, pelo deputado. Acho um exagero da parte dele chamar policial de escravo, ou comparar, fazer essa analogia. Há sempre uma alternativa. O policial pode buscar outra coisa para fazer. Agora, o que não é admissível é um policial que todos compreendemos, todos sabemos que arrisca a sua vida no cumprimento do dever, tudo isso está muito claro. Agora, ninguém pediu para o sujeito ser policial. Se ele escolheu essa carreira, não é admissível que ele se amotine, que se tranque num quartel e que submeta a sociedade que ele deveria defender à sanha dos bandidos. E há um aspecto que eu queria realçar nesse envio de tropas federais para o Ceará, que eu acho que é um aspecto que nós não podemos perder de vista. É muito bom notar que um presidente da República como Jair Bolsonaro consiga se entender com um governador petista como Camilo Santana do Ceará. Então, num ambiente de ultrapolarização, é alvissareiro notar que União e Estado conseguem se entender por cima, para além das divergências políticas, porque do outro lado há uma sociedade que está justamente submetida ao assédio de bandidos no instante em que a polícia militar, que deveria defendê-la, está amotinada nos quartéis. Então é muito bom notar, insisto, que não é uma coisa banal, notar que um presidente da República como Bolsonaro, com todas as críticas que recebe de um partido como o PT, partido do governador do Ceará, consegue se entender com esse governador no instante em que a sociedade, e lá estão no Ceará brasileiros, como os brasileiros de qualquer outro estado, que merecem a atenção, merecem que as instituições da União e do Estado se entendam no momento em que a sociedade precisa desse entendimento. Qual o peso do Congresso nisso, Constantino? Pois é, o Congresso tem uma participação sim, e a sociedade em geral também, porque as demandas das forças policiais parecem muito razoáveis e legítimas, porque ganham muito mal, é mal treinado, tem risco de vida constante e, ainda por cima, essa questão toda também de excludente de licitude, que é uma bandeira do presidente, depois acaba sofrendo um monte de processo e tudo mais, sem considerar que é uma situação de guerra, muitas vezes. Pega o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, com as favelas, que são fortalezas do crime. E, além de tudo isso, que já é o suficiente para ter uma certa solidariedade com essa turma, há uma narrativa vigente ao longo de décadas aí que demoniza a força policial. São tratados como fascistas, truculentos e tudo mais, né? E uma generalização muito injusta. E acaba sendo, sim, a turma dos direitos humanos defensora, muitas vezes, de bandidos, né? Inverte totalmente os papéis. Então, tudo isso é parte do contexto. Mas nada justifica, concordo com o Josias, que por conta dessas demandas razoáveis e legítimas, o policial se torne o bandido, né? Então, você perde totalmente a razão, mesmo que num ato de desespero você queira chamar atenção para suas bandeiras, né? Você perde a razão quando você se torna um mascarado amotinado. E, além disso, há um contexto de estados falidos, né? Então, tem que ser considerada essa realidade. Mas nós entrevistamos outro dia um deputado da Alesp que trazia os números: 11 bilhões de gastos do estado de São Paulo para segurança e 36 bilhões para aposentadorias. Então, é óbvio que há muita distorção. O Congresso tem um papel aí também nesse sentido, perceber que precisa cortar privilégios de categorias que são muito beneficiadas pelas tetas estatais, justamente para poder focar naquilo que é função básica, principal do Estado, entre elas, justamente a segurança.